Antes de mais nada, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade. Professora Lorna, muito obrigado pela oportunidade. É um privilégio muito grande de estar aqui, louvando e agradecendo a Deus. Vou ler os capítulos da Bíblia em português. Eu creio que vocês me entendem. Si hablas lento y pausado. Estou falando lento e pausado, né? E a Bíblia fala que devemos adorar o Senhor em seu santuário. Amém. Mas também devemos adorar a Deus em casa, nas ruas, nas praias também. E por isso eu trouxe aqui o título Anunciai o Evangelho. Entende? Amém. Então eu lembrei que Jesus Cristo, quando andou na terra, ele falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. A pergunta é: nós estamos fazendo isso? Estamos ou não estamos? Guarda para você, guarda para você. O que a pastora Lorna, o que a irmã Tiarito fala aqui, anuncia aqui, a palavra do Senhor, eu aprendo, mas eu guardo para mim ou eu levo aos que estão na SBB Banhovo, aos que estão no quiosque na Clara Plastic, aos que estão no Félix Plata, aos que estão no Frau Hospital, Canto Hospital? Será que eu estou cumprindo o ID? Marcos 16:15. Evangelho de Marcos 16:15. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí você me pergunta: mas eu não tenho tempo, trabalho muito a semana inteira. Mas o seu colega de trabalho, que trabalha com você, também é uma forma de evangelizar. O seu colega de curso de alemão também pode ser evangelizado. A sua vizinha do seu apartamento, da esquerda, da direita, também você pode evangelizar. Amém. E paz, no Facebook. Amém. A gente vê tantas tonterias, mas a gente vê também muitas bênçãos. E eu me alegro por isso. No capítulo de Lucas, capítulo 4, versos 8. Vamos ver o que diz Lucas 4, 8? Versículo 8. Amém? Amém. Desculpa aí. 4, 18. 18. 18. Acelera. Amém. Amém? Olha só o que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Efésios capítulo 6, versos 12. Amém? Amém. Porque
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo e tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Glória a Deus, amém? Amém. Aí você me pergunta, Jeremias, quem foi Jeremias? Ele teve um chamado ainda muito pequeno, novo, jovem. E no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo... Jeremias, capítulo 1... Aqui fala assim, de Jeremias, aqui. 1, capítulo 1, versículo 5. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, 4 e 5. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Então, você de repente pode falar, mas eu não tenho sabedoria. Mas a Bíblia fala assim: quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá a todos. Amém. Amém, glória a Deus. A sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Santiago, capítulo 3, verso 17. Amém? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É uma sabedoria clara, pura, eficaz e direta. É quando Deus fala conosco. Eu preparei bastante para isso, mas eu vou reduzir. Por favor. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue. La historia de la mujer con flujo de sangre. Ela não ouviu, alguém não chegou nela e falou do amor de Jesus Cristo, de tudo que Ele fez, mas ela ouviu alguém falar o nome dele. E o que ela fez? Ela foi abrindo passagem. E o que ela fez? Ela tocou nas vestes dele. Veja bem. Agora veja bem o que fala aqui. Ela chegou até Jesus, ele falou: alguém me tocou. Quem me tocou? A mulher do fluxo de sangue. E há 12 anos ela sofria com esse problema de fluxo de sangue. E ali ela foi sarada. Não? E agora vamos lá. O chamado de Isaías aconteceu por volta de 700 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. ¿Prefieres que lo lea en español? Pode ler, sim. Porque hay algunos que no. capítulo 6, Versos de 1 a 8. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas.
Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amém. Então, como vocês podem ver, aqui ele fala com Isaías. Ele fala com Isaías. Aí Isaías pergunta: mas a quem enviarei? Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para isso acontecer, ele se prostrou diante de Jesus, ele se entregou diante dele. Então, o que eu preciso para sair, para pregar as boas novas, eu falei, eu chego a Deus e pergunto humildemente: Senhor, me ajuda, coloca as tuas palavras na minha boca, me prepara, porque eu já estou aqui há muitos anos, meu alemão não é perfeito, mas com o pouco que eu falo, eu consigo, graças a Deus, levar as pessoas até a igreja, levar as pessoas até o Senhor. Porque, irmão, se você não fala a língua daqui, mas se você pede ao Senhor que te dê sabedoria, como deu a Salomão, o Senhor ouve o teu clamor, Ele ouve a tua súplica, Ele te ajuda. Você tem que buscar a Deus, busque, peça sabedoria a Ele, e Ele te dá, sem problema algum. Então, eu finalizo agora, quando a passagem do rei Davi, quando ele teve o chamado para Deus, consagrou rei. Então, vamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 10 a 11. Samuel quanto? 16. Capítulo de 10 a 11. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-me chamá-lo, pois nos aceitaremos à mesa sem que ele venha. Então, seja, só uma pausa. Davi não estava lá naquele momento, ele estava cuidando das ovelhas, mas Deus já tinha um propósito na vida dele, e ele era o menor da casa, todos estavam ali, e ele estava cuidando das ovelhas, amém? Amém. E ele fala assim: então mandou chamá-lo e o fez entrar, ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então eu acredito, eu vou falar agora por mim, eu também não sabia ler a Bíblia, não sabia achar o livro que o pastor falava ainda lá no Brasil, e algumas vezes na igreja batista o pastor falava: faz oferendas, recolhia tudo. Josimar, você ora pelas ofertas? Eu ia tremendo, mas eu fui, orava pelas crianças, por Loninhos, não? E orava, mas orava tremendo. Mas é o trabalhar de Deus na tua vida, se você deixar, se eu deixar, eu tenho que falar: Senhor, estou nas tuas mãos, faz de mim o que tu queres. Eu sou um barro, tu és o oleiro. Então teve um alabança aqui do Goiás que chamava todos para trabalhar na obra do Senhor. Então eu tenho uma missão, você tem uma. Pede a Deus sabedoria para saber: Senhor, o que tu queres de mim?
O que tu pretendes comigo? Estou em tuas mãos. Faz de mim o que tu queres. Transforma-me conforme a tua vontade. Eu estou muito feliz por esse convite, por ter recebido esse convite da pastora Lorna, me ajudou na Vitor, e que tudo o que nós aprendemos aqui ou numa outra congregação evangélica, nós não podemos reter para nós. A gente tem que ir até as ruas, até os hospitais, até as cadeias, aqueles que estão presos, chorando e ninguém visita, aqueles que estão nos hospitais e ninguém visita, que estão nas ruas, no álcool, nas drogas, precisando de um abraço. Jesus te ama, Jesus te quer, Ele quer transformar a tua vida. Aqui não é fácil, não é fácil mesmo. Há pouco tempo eu estava na Clarkplatz, na Freistraße e na Barfüßerplatz. Terminamos da pregação, nosso irmão René, suíço, juntamos as mãos, fizemos círculo e estávamos orando, agradecendo a Deus por aquele dia, de cabeça baixa e os olhos fechados. Alguém, não sei quem foi, jogou uma lata de Coca-Cola, não sei quem foi, e molhou praticamente todos nós. Mas a Bíblia fala: por amor ao meu nome, vocês serão perseguidos. Não importa se você fala o alemão bem, correto ou não, se você só fala o português ou o espanhol, seja língua que for. Mas vai, amor. Deus, Ele te capacita. Assim como Ele fez comigo um dia, muitos anos atrás, Ele faz com você, faz com todos nós. Depende de mim. Me abrir para que Ele manifeste o Espírito Santo dele dentro de mim e faça a obra. Amém. Pastora Laura, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a Igreja Metodista e que Deus abençoe seu ministério. Charito, que Deus abençoe e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Muito obrigado.